Aleluia, 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 aleluia. Serás chamado ao menino profeta do Altíssimo. Irás diante do Senhor preparando-lhe os caminhos. Aleluia, aleluia, aleluia. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Completou-se o tempo da gravidez de Isabel, e ela deu à luz um filho. Os vizinhos e parentes ouviram dizer como o Senhor tinha sido misericordioso para com Isabel, e alegraram-se com ela. No 8º dia foram circuncidar o menino e queriam dar-lhe o nome de seu pai, Zacarias. A mãe, porém, disse-lhe: não, ele vai se chamar João. Os outros disseram: não existe nenhum parente teu com esse nome. Então fizeram sinais ao pai, perguntando como ele queria que o menino se chamasse. Zacarias pediu uma tabuinha e escreveu: João é o seu nome. E todos ficaram admirados. No mesmo instante, a boca de Zacarias se abriu, sua língua se soltou e ele começou a louvar a Deus. Todos os vizinhos ficaram com medo e a notícia espalhou-se por toda a região montanhosa da Judeia. E todos os que ouviram a notícia ficaram pensando: o que virá a ser esse menino? De fato, a mão do Senhor estava com ele, e o menino crescia e se fortalecia em espírito. Ele vivia nos lugares desertos até o dia em que se apresentou publicamente a Israel. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. E pelas palavras do Santo Evangelho, sejam perdoados os nossos pecados. Esta é a solenidade de São João Batista, a solenidade do seu nascimento, o único dos santos da Igreja onde se celebra o seu Natal. É praxe na Igreja que a data escolhida para celebrar o testemunho dos santos seja o dies natalis, não do nascimento para este mundo, mas o dia do seu Natal para o outro mundo. São João Batista tem este privilégio, recordando-nos aquilo que diz o próprio Cristo: dentre os nascidos de mulher, nenhum é maior do que João. João tem a graça de ser ele escolhido, assim como escutamos no Salmo 138, 139. Ainda no seio de sua mãe, ainda no seio materno, tecido em cada fibra como um sinal do amor de Deus, o arquiteto das maravilhas do universo, o arquiteto do coração dos homens. Por isso ele é de todo privilegiado. Privilegiado porque a graça antecipa-se no seu útero, dando a conhecer o amor apressado com que Deus desejava alcançar a humanidade. E tudo isso, se observamos bem, esta graça que alcança fibras tecidas no amor e na misericórdia de Deus, dá-se no interior de uma família. Família, palavra tão pequena, tão embaraçosa, de luzes e de sombras. Todos nós sabemos que a família é lugar dos romances, mas também lugar dos avessos. Não é à toa que o Papa Francisco convida-nos uma vez mais agora, no 10º Encontro Mundial das Famílias, a compreendermos a família como um chamado à santidade. Aqui há algo sobre família, sobre João Batista e sobre a vida de todos nós. Ser família significa compreender que, se antes de tudo, no lugar de um chamado, o chamado como aquela palavra, como aquele som que ressoa, que se espalha em toda a terra, que não é um discurso, não é uma voz, não é uma palavra, mas é um som que ecoa em nossos corações. É este chamado, este som, esta palavra que ecoa e que torna-se expressão na voz de São João Batista, é esta palavra que deve constituir também as nossas famílias, não é? Todas as nossas famílias são vocacionadas a esta santidade
que é, antes de tudo, o encontro com o amor de Deus. É a consciência da graça de Deus, da misericórdia de Deus, da visita de Deus que inspirou o coração de São João Batista. É daí que veio o nome João Yohaná, ou seja, o Senhor é graça, é misericórdia. E assim também nós, nossas famílias, a minha família, a sua família, todos os dias temos que buscar nesta misericórdia de Deus, no amor, desde sempre e para sempre do nosso Deus, força para continuar seguindo, para poder continuar caminhando e para poder dar testemunho da bondade do nosso Deus, expressa na vida de cada um de nós. João Batista é um particular profeta, o último do Novo Testamento e o primeiro, por assim dizer, da novidade que deu-se a conhecer no Evangelho. Todos os profetas anunciam com sua voz aquilo que não via, aquilo que não viam, não podiam ter diante dos olhos. A profecia tentava alcançar de modo imagético, poético, aquilo que haveria de se manifestar com a irrupção, ou seja, com a chegada do reino de Deus. João Batista representa, por seu testemunho, o braço do Antigo Testamento que se estende e pode apontar para Jesus Cristo. Jesus Cristo é a realização de todas as promessas do Antigo Testamento e João tem a graça de ser o profeta que anuncia e que toca o Messias. Por isso, a sua grandeza. E há particularmente uma expressão na vida de São João Batista, que é lida a partir da profecia de Malaquias. Estamos falando aqui do último versículo do Antigo Testamento, que tem uma força muito singular. Lá está dito no livro de Malaquias, capítulo 3, versículo 24, que Elias deve vir. Elias deve vir para converter o coração dos pais aos filhos. Eu, particularmente, me sinto aqui com um santo orgulho. É este lema que escolhi para acompanhar a minha vida presbiteral. Este lema, convertet corda, converterá o coração. Esta deveria ser a missão do profeta Elias, daquele que viria no espírito e no poder de Elias, e conseguimos entender à luz do Novo Testamento, e porque Cristo Senhor nosso assim nos diz, que Elias que deveria vir é João Batista. E o que significa isso? Converter o coração dos pais aos filhos, que serve de mensagem para nós, que nos ajuda a entender quem foi João Batista e que também nos ajuda a entender este tempo tão especial, não é? Em que o nosso coração, o coração da Casa da Padroeira do Estado de Minas Gerais, a menor basílica do mundo, nós os unimos ao coração do apóstolo Pedro, o Papa Francisco, no seu chamado às famílias. E percorre este Antigo Testamento, este chamado a converter os corações dos pais aos filhos. O que significa isso? O coração dos pais significa o coração dos patriarcas e das matriarcas. Aquele momento em que Abraão, por volta do século 21, do século 18, antes de Jesus Cristo, como um arameu errante, desce ali da região da Mesopotâmia, Ur-Aram, e recebe uma visita da parte de Deus. Um Deus que convida a Abraão a sonhar saindo de sua tenda, olhando para cima e tentando fazer o exercício impossível de contar as estrelas dos céus, fazendo conhecer que por promessa de Deus, por força da graça de Deus, aquilo que parecia ser uma sombra densa e profunda da infertilidade dele, Abraão, de sua esposa, tornar-se-ia um sinal divino. Ali, naquele momento, Deus, como é próprio de quem ama, envolve-se com as causas de Abraão. Ao prometer-lhe uma descendência, coloca ali o seu próprio sonho de ser o Deus do povo de Israel, o Deus das promessas, o Deus que iria trazer a este mundo a graça das graças, a promessa das promessas, Jesus Cristo. Ali Deus visita o coração dos pais, visita com a promessa de que dará descendência, de que concederá a terra, de que garantirá a fertilidade, de que será ele pastor e guia de Abraão, de modo que Abraão poderia confiar.
Esta é a primeira promessa do Antigo Testamento. A segunda promessa sobre a qual orbita o Antigo Testamento é a promessa feita a Davi. Davi, como é próprio do coração nobre, fica inquieto pelo fato de ter ele uma casa, ter ele riquezas e Deus ficar andando de tenda em tenda. Então ele diz ao Senhor que gostaria de lhe construir uma casa. E ele recebe então uma rasteira da parte de Deus que diz: você me construirá uma casa? Eu que desde o princípio ando de tendas em tendas, sou eu é que te farei uma casa, uma descendência estável, um trono para sempre firmado e um reino que jamais se dissolverá. Estas são as duas promessas que são como luzeiros do Antigo Testamento. A promessa feita a Abraão e a sua descendência e a promessa feita à casa real de Davi. Esta promessa feita aos pais, portanto. Mas o Senhor sempre se lembra, se o Senhor sempre se recorda, se o Senhor é fiel, Ele que é misericordioso, compassivo, Ele que é fiel para sempre, vai dizer o livro do Êxodo, nós somos frágeis. Nós nos esquecemos, não sustentamos bem nossas palavras e os nossos juramentos, não é? E, portanto, a todo momento, os profetas devem convidar com a sua voz e com o seu testemunho a voltar ao coração dos pais. Isto é, a voltar à confiança profunda no Deus de Israel, a voltar à confiança no Deus das promessas, porque as promessas são a garantia de vida. Aqui há uma lição muito particular para nós e para as nossas famílias. Cada pai, cada mãe deve enxergar-se neste lugar da profecia de João Batista. Cada pai com aquilo que tem, cada mãe, não só do ponto de vista financeiro, não é? Mas do ponto de vista da sua alma, porque este é o grande desafio de ser pai, de ser mãe, avô, avó e educador. Nós, como pais, como mães, damos parte do nosso corpo para que um filho venha a este mundo. O desafio durante toda a vida é dar parte da nossa alma. E todo o exercício da educação é este exercício de fazer voltar, não é? Fazer voltar em primeiro lugar a si mesmo, e é isto que faz um pai e uma mãe, um avô, uma avó, um responsável quando corrige, não é? Devolver à criança o juízo, devolver à criança aquilo que é certo, as orientações e, sobretudo, devolver a criança a Deus. É este o grande desafio de quem se põe a educar um filho, não é? Transmitir esta herança, a herança que, antes de tudo, é uma experiência com o amor de Deus, que nos conhece desde o útero materno, porque nos ama com um amor eterno, vai dizer o profeta Oséias. E é neste amor embalado, experimentado na história de cada um de nós, que nós temos que conduzir os nossos filhos e aqueles que educamos. Essa era a missão de Elias, ou o novo Elias, aquele que vem no espírito e na força de Elias, João Batista, deveria converter os corações à promessa do Antigo Testamento, converter os corações à fé de Abraão, converter os corações à firmeza e à fidelidade de Davi. Assim também somos cada um de nós. Porque é isso que temos que fazer num exercício da fé, não é? Transmitir nossa herança, transmitir a nossa convicção, o nosso amor pela pessoa de Jesus Cristo, ainda que, como São João Batista, nós sejamos chamados a dar o testemunho com o nosso próprio sangue. Vai dizer o livro do Apocalipse, não é? O autor do Apocalipse, que se vê como um profeta que recebe de Deus um chamado, ele diz: a palavra, ela é doce nos lábios, mas ela é amarga no estômago. Como é amargo, não é? Ser profeta de Deus como pai, como mãe de família. Como é amargo ser padre, anunciador do Evangelho de Jesus Cristo no Santuário Basílica de Nossa Senhora da Piedade. E cada um de nós podemos dizer de tantas amarguras, não é? Que nós às vezes temos que digerir dentro de nós. Mas para além de toda a amargura, a doçura do Deus dos pais, que há de realizar em nós as maravilhas que realizou também em Abraão, também em Davi, também em São João Batista. E quero terminar esta nossa reflexão à luz do versículo 78 do primeiro capítulo do Evangelho de Lucas,
Lá há uma passagem muito bonita em que Zacarias, tendo a sua língua desatada, canta e louva a Deus através do Benedictus. Ele se diz que este menino, seu filho, profeta, agora a tocar naquilo que antes somente era a esperança do Antigo Testamento, ele irá anunciar o Deus que é o sol nascente. O Deus cuja bondade e a compaixão o movem e torna-se um sol a nos visitar. Que bela a vocação de João Batista, que se confunde também com a minha vocação como padre, a sua como pai, como mãe de família, a sua como jovem aprendiz, a sua no seu trabalho. Todos nós temos que ser meninos. As crianças não se constrangem, não se cansam, não têm muito filtro. Elas são convictas e abraçam as suas convicções. Como é difícil dirimir uma criança, assim também nós devemos ser profetas. Meninos e meninas que vamos à frente anunciando a todos os cantos, na nossa família, no nosso trabalho, no Santuário Basílica, em meio às trevas deste mundo, este sol nascente que nos veio visitar. Este sol que é o esplarchna do grego, que é o rachamim do hebraico, isto é, o útero do próprio Deus, este útero no qual todos nós somos tecidos, este útero que gera as nossas famílias, este útero que é a bondade e compaixão do nosso Deus, que vem sempre nos visitar. Abramo-nos à visita deste sol, este sol que dissipa as trevas dos nossos corações, este sol que jamais tem ocaso e também o nascer desconhece, este sol que inspirou o coração de São João Batista e que há de ser luz para as nossas trevas, para as nossas noites e para as nossas famílias. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.